Bom dia, turma. Sabadão. Hoje a gente vai falar sobre medicina tradicional chinesa. Esperar um pouquinho para a turma entrar. Vai ser bem legal porque vai ser um aprendizado para mim, que eu conheço muito pouco. Oi, Alexandre, Lai, tudo bem? A gente sabe o quanto a medicina oriental tem para acrescentar para a gente, mas a verdade é que a gente está tão no automático dessa forma de medicina ocidental, né? Que trabalha só com tratamento e não com prevenção, né? Ia ser tão mais fácil e tão mais barato se a gente trabalhasse com a prevenção ao invés de trabalhar só com o tratamento. Tudo bem, turma? E vai ser legal porque eu uso a ventosa, por exemplo, nos meus tratamentos, só que eu uso estritamente pela questão de levar sangue para a região e o sangue fazer um trabalho regenerativo e tal, mas eu não conheço nada dessa parte mais energética, de equilíbrio de energias, de meridianos e tal. Então acho que o China vai poder ensinar bastante pra gente. Mari! Ah, legal, ó. O Alexandre conhece bem medicina chinesa. Muito bom. Deixa eu colocar o André aqui. Oi, China. E aí, vocês estão bom? Tudo bem com você? Tudo na paz, tudo jóia, nesse Firme e calorzinho aqui. forte. Estamos na luta, né? Voltando já, atendimento, aula, tudo Você bem. voltou já a atender presencial? Já voltei desde hoje é agosto? Não, hoje é setembro. Acho que desde agosto aí, estamos aí já. Metade, comecinho de agosto, desde agosto a gente começou, de leve, né? Respeitando aí as leis, as defesas aí que a gente tem que ter com o corpo. Mas acho que tá desde agosto tá firme e forte. Alguns não conheci, mas já voltou, não tem como não voltar, né? O pessoal tá ansioso, É, tá preocupado, tá estressado, tá entrando em estão depressão, pânico, precisando tá mais todo do que mundo. nunca, né? Cara, agora acho que agora vai dar o boom, assim. Quem tiver interesse, né, de aplicar, de entender mais a técnica, acho que agora vai dar o boom mesmo. Acho que pra área da saúde, né? Acho que vai dar bom. Mas tá tudo Sim, tranquilo, tá na boa. E você, bom. tudo na paz? Tudo na paz. Estou também voltando para o ritmo mais forte agora. E eu voltei a trabalhar em presencial, né? Porque eu não deixei de trabalhar, estava atendendo online. Aí voltei para o presencial em julho. E a agenda tá ficando bem cheia, graças a Deus. Show. É bom, é Não bom. podemos reclamar, né? E para começar, se apresenta pra gente. Fala quem você é, com o que você trabalha. Então vamos lá. Meu nome é André Kim, né? André é meu nome brasileiro, Kim é meu nome chinês, né? Minha família veio do sul da China. Eu fiz, né, São Camilo com você. Sou veterano, velho. Que bad. Velho. Usou a idade aí. Fiz físio. A minha família ela já atua com medicina oriental. Então a escolha da físio foi mais para entender essa parte de biomecânica, de corpo, pelas práticas físicas, né? Acho que o Fábio fala muito disso bem também. O Fabrício, não sei se ele passou aí com vocês. E aí o que aconteceu? Eu comecei a, né, atender fisioterapia, cheguei a fazer fui fisioterapeuta assistente no Santander Banespa na época, 2008, Superliga 2008. Só que o Santander cortou o patrocínio, né? E aí eu fiquei sem emprego, fui demitido. Aí eu fiquei, caramba, o que eu faço? Eu entrei em uma leve depressão, porque eu queria, né? Acho que na minha época todo mundo queria fazer esporte, trabalhar com atleta, nada. E aí eu consegui essa oportunidade. Eu entrei em depressão, porque eu fui demitido. E aí a minha família aplicou em mim o método. E aí eu consegui sair, né, da pressão, sem remédio, sem medicamento, sem nada. E aí eu consegui. Aí isso foi me cativando mais ainda, né, a estudar, a ler. Foi meio que, como é que fala quando você estuda sozinho? Tem uma palavra, autodidata, né? Autodidata. Eu comecei a ler e estudar. Aí tinha, né, um conhecido, né, da escola que a gente conhecia a minha família. Aí ele me indicou lá para fazer lá o que eu não sabia. E aí eu fiz. Só que, meu, sinceramente, o que eu aprendi com a minha família foi bem mais intenso, bem mais rico em conteúdo. Aí eu falei, cara, não dá, eu tenho que ir para a China estudar. Aí eu Uhum. juntei a grana,
fui para a China estudar, aí sim, lá eu aprendi. Aí tudo que minha família falou, aí que eu entendi como que eles faziam lá. Aí eu fui para a China, estudei, né? Eu consegui trabalhar lá também. E aí eu voltei, eu fiquei na China de 2012 a 2015. Isso, no finalzinho de 2015 eu voltei para o Brasil porque o visto já não dava, aí tinha problema de visto. Daí eu voltei para o Brasil e comecei a atender. Então acho que na área mesmo, desde 2009, 2010, né? E aplicando a medicina oriental, acho que comigo, né? Sem ser ajudando meus avós, minha família, acho que desde 2000 ajudando minha família, acho que desde 2008. Isso, ajudando meu avô, meu bisavô desde 2008, fazendo sozinho desde 2010. Então Interessante. E ficou um a sua tempinho. família, ela usa de forma profissional isso ou é mais entre vocês mesmo? O meu bisavô atendia, meu avô não atendia, meu pai só faz o Feng Shui, que é a parte que eu vou deixar umas dicas aí pra vocês. O Feng Shui é a energia da casa. Aí meu pai manja demais disso, planta, essas coisas, flor. Aí ele manja disso. Aí ele só dá consultoria quando ele quer, porque ele não tem Entendi. muito tempo, essas coisas. E também fica É, muito. Quando vai, né, você não vai aprendendo, não vai aplicando, também meio que você vai desencanando. E aí ele tinha que trabalhar para ganhar. Ele tinha um comércio também. Minha família teve um comércio e também tinha a parte de medicina chinesa. Então ficava nos dois. Então meu pai entendi. ficava nos dois, aí ficou mais no comércio junto com meu avô. Mas hoje todos eles atuam, tá? Hoje é mais consultoria, quando você precisar eles trocam ideia. Mas eu atuo, nossa, com tudo, né? Medicina chinesa, a fisioterapia mais ou menos, tá? Porque a fisioterapia, como eu saí da área, não é que eu saí da área, né? Eu aprendi o básico da faculdade. Então eu não vou Aham, saber as coisas novas. Aí eu passo para vocês, né? Os meninos que fazem fisio aí, que sabem bem mais. aham, Aí eu foquei mesmo na parte oriental. Isso aí eu consigo entendi. tirar de letra, assim. Se tiver dor agora, a gente resolve. Que legal. A Adri perguntou se a gente combinou a roupa, a gente não combinou, né? Que Não, tava. coincidência. Foi a primeira camiseta que eu peguei no armário, assim. Foi Eu pra abrir e também. pegou. É bem assim. Mas tem um detalhe, é que eu não sei se vocês manjam, né? Isso é uma técnica da medicina chinesa, né? Que é a cromoterapia. O vermelho é de alegria, de movimentação, né? É uma cor quente. Tem um Que legal. significado por trás, então a gente pode usar como tratamento também. Só um gancho aí. Nossa, foi inconsciente, mas serviu. Isso, é isso mesmo. Ela falou pra você também pronunciar Feng Shui, que eu nem sei pronunciar também. Então, Feng Shui é a tradução, tá? A Ah, gente que é oriental, como eu sou do sul, eu aprendi a falar Feng Shui. Feng Shui. Tá? Eu não sei, cada província da China vai falar de um jeito, então eu não sei te falar. Eu aprendi assim, Feng Shui, Muito diferente, né? total. Então, é que tem os tons, né? O cantonês ele é mais difícil, o mandarim ele Ah, é teoricamente mais fácil, pelos tons, né? O mandarim acho que tem 4 tons e o cantonês tem 8. É uma música mesmo, né? É de canto, né? Canto cantonês. Então é como se fosse, como é que é? Nem lembro, mas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. São as 8 notas, o cantonês ele pega isso, então ele é mais difícil. Mas depende da pronúncia, assim. Se você falar Feng Shui no chinês, ele vai ficar putaço com você. Você tá estragando, assim. Ele vai dar um bug. Mas aí você fala dessa maneira e ele entende. E você falou da cromoterapia e tal, a medicina tradicional chinesa ela engloba várias técnicas, é isso? Sim, muitos. Ele é um conjunto de técnicas. Então, se você botar um exemplo mais fácil, seria um conjunto de ferramentas. Então, você tem o alicate, você tem a chave de fenda, a chave Phillips, o alicate de bico, o alicate de corte, o martelo. Você vai ter várias ferramentas. Cada técnica que a gente dá o nome, né, da MTC é como se fosse a acupuntura é uma ferramenta, a fitoterapia é uma ferramenta, a dietoterapia é uma ferramenta, cromo, aroma. Aroma é uma subvertente da fito, tá? Sabe, né? Aromaterapia. Vocês conhecem, Sim. foi na França, etc. Mas ela sai da Óleos fitoterapia. essenciais e tal. Isso. Aí pode ser pelo ar, pode ser aplicação interna, externa. Aí você vai ter as técnicas internas de tratamento, que é moxa, ventosa, guaçá, sangria, aurículo. Aí tem as terapias manuais, reflexo, shiatsu, tuiná, amô. Shiatsu não, shiatsu é japonês, mas você vai ter aí o tuiná, o amô. Aí você tem as práticas físicas, aí tem o Tai Chi, Qigong, Liankong, aí você tem a astrologia chinesa, que são os 12 animais, aí você vai ter o Feng Shui, que é a energia da casa,
Nossa, aí você tem magneto, que é uma outra técnica interna. Então, tem um monte de ferramentas que a gente pode trabalhar, mas o objetivo é único e simples. Harmonia e equilíbrio do corpo do nosso paciente, da natureza, com o campo terrestre. Esse é o objetivo geral. Nossa, Tá? Então, o objetivo é a harmonia entre o corpo, a harmonia do corpo do paciente, o corpo da nossa pessoa, né, o nosso paciente, com a natureza e com o ambiente onde ele se encontra. Tá? Esse é o objetivo da técnica. Da técnica não, da MTC, da Medicina Tradicional Chinesa. Dentro da MTC, aí você tem as técnicas. Aí você pode escolher qual técnica que você vai estudar. Tá? Então, quando você ouve, eu sou um profissional de MTC, teoricamente, ele deveria saber todas essas técnicas que eu falei para você. Se o cara fala que é profissional da MTC... Fazer uma formação, tipo, demora. Isso. Foi a que eu fiz lá, né? Eu demorei uns 3 aninhos aí para pegar tudo, assim. Mais o que tem em casa. Então, isso me facilitou no processo. Mas quando você fala que é da MTC, o profissional ele tem que saber todas essas técnicas. Se ele só souber acupuntura, ele não é MTC, ele é acupunturista. Entendi. Então esse é o grande... Então, ele é fitoterapeuta, então ele só sabe de fito. Tá? Então é como se fosse o fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele sabe as bases, né? Mas aí se você fala, eu quero um fisioterapeuta em neurologia, aí você tem que procurar um outro cara que é só especialista em neuro. Tá? Porque tem que ser específico. Como a medicina oriental ela é mais tranquila, porque atua, né, na prevenção e promoção, então dá para usar essas técnicas normalmente. Se eu consigo, todo mundo consegue, tá? Não é nada demais. Tá? Então é tranquilo. Mas o conceito é esse, essa busca da harmonia, da prevenção do corpo humano com a natureza e com o ambiente onde a pessoa se encontra. E aí a pessoa chega para você, você avalia ela e pensa em quais técnicas seriam melhores para essa pessoa? Ou você tem que aplicar um pouquinho de tudo? Não, na verdade, a minha avaliação ela é mais complexa. Mas se a gente usar MTC, a gente vê o que o paciente tem na visão de desequilíbrio energético e vê qual é a técnica que se encaixa melhor com ele. Entendi. Então, por exemplo, você vai vir com uma dor lombar para mim, que é padrão. Dor lombar é que vem para você, né? Clássico, padrão. Né? É top 1 aí. Então, o paciente vem com dor lombar, a gente faz a avaliação, né? Como eu sou físio, eu faço a avaliação fisioterapêutica. Isso, fisioterapêutica. Aí a gente vê, né, biomecânica, faz os testes, etc. E aí depois a gente vai já para a parte de MTC. O que é a parte de MTC? A gente vai ver, né, qual é o elemento, né, qual é o Zangfu que a gente fala, qual é o elemento que está em desequilíbrio. Vai perguntar para ele, teoricamente deveria perguntar, como é o aspecto físico dele, se ele senta errado, né, biomecânico, se dorme errado, senta errado, fica muito tempo em pé, se faz exercício, se não faz. Depois a gente entra na parte mental dele, que é a dor lombar. Então já fica aí a dica. A dor lombar ela tá ligada com muita insegurança, medo e incerteza. Tá com esses 3. É um desses 3 que tá batendo aí. Ah, não é nenhum. Não, é um desses 3 e você vai ter que descobrir. Você não, né? O terapeuta, né? O cara que vai fazer a acupuntura, ele vai ter que descobrir qual é. É a missão dele. Ele tem que saber qual é a origem do negócio. Se ele não sabe a origem, cara, já vou dar a bronca que o cara é ruim. O cara já é um profissional fraco. Tá? Mas é sempre nesses 3. Insegurança, medo e incerteza. Tá bom? Demais. E aí depois a gente vai ver qual é a técnica que tem. Então, por exemplo, beleza, a gente avaliou, diagnosticou, e agora a gente tem que tratar. Aí você pode aplicar acupuntura, aurículo, ventosa, dependendo se tiver inflamado, pode botar uma moncha aí também. Tá? Então a gente vai fazer um diagnóstico ali. Só que não é a técnica, você vai escolher a técnica porque você quer escolher. Tá errado. Entendi. A ideia é o quê? Você perguntar para o teu paciente qual técnica que é mais sensível, né, para o caso dele. Por exemplo, tem paciente que tem medo de agulha. Como você vai fazer acupuntura nele? Quebrou. Pois é. Tem paciente que não gosta de massagem. Você só sabe fazer massagem. E aí? Ou tem paciente que não gosta de que toque na orelha. Você vai fazer aurículo? Então você tem que ter essa sensibilidade, né? Deve ter outra palavra, mas você tem que questionar o paciente, entender qual é a técnica que ele aceita melhor e que faça sentido para ele. Tá? Então essa avaliação. Então eu faço essa avaliação desse jeito, tá? Usando a MTC. Ficou claro aí? Acho que sim, né? Ficou muito legal. Aliás, eu queria que você pode falar outros pontos e mais ou menos o que tá ligado, que nem você falou da lombar, você falou de insegurança. Medo e incerteza. Medo e incerteza. E cervical, que o pessoal também fala bastante. Cervical, a pessoa ela tá carregando o problema extra. Ela quer resolver a parada sozinha. Entendi. É uma mochila nas costas.
A enxaqueca, ela pode vir pela alimentação, pode vir por excesso de estresse, tá? Pode vir também por questão do estômago. Isso é interessante, muita gente não procura saber o estômago. Do estômago tem até um ponto importante. Geralmente, sabe a tosse seca, que não sai catarro? O cara fica com pigarro? Uhum. A maioria dos médicos aqui trata pulmão, né? Uhum. Eu já te Pode falo, ser estômago. é cagada, é estômago. É gastrite, é refluxo, azia. Uhum. Então é essa sacada que a gente tem que fazer. Tem coisa muito louca, né? Porque, por exemplo, eu vejo bastante gente com dor na lombar e que daí a pessoa acha que tem que ficar só ali no meio das costas mesmo, tratando. E às vezes é disfunção do quadril, ilho psoas, tipo, é na frente, você que tá dando a dor atrás. E a pessoa acha que ela tem que cuidar só onde está, né? Isso. A visão oriental ela é bem simples. Já vai quebrar todos os eixos. Não sei se tem físio aí. Mas se você tem um problema específico, por exemplo, né, que a gente fala direto, né, quem atua com a medicina oriental. Se você tem a dor lombar, 99% de chance que não é ali que você vai tratar. Dor na cabeça, não é ali que você vai tratar. Então a cabeça está doendo aqui, não é aqui que você vai tratar, não é aqui que você vai colocar agulha. Você vai ter que olhar o corpo inteiro. Tá com dor no punho, não é o punho que você vai tratar. É muito provável que seja outra coisa. Então a gente vai ter que avaliar o inteiro, o integral. Tá? Então a medicina tradicional chinesa, ela avalia o integral. E aí o conceito, acho que aqui é equivocado, né? Não vou falar que é errado, mas cada um decide, mas equivocado é que você só trata o sintoma aqui no Ocidente. Sim. E aí é cagada. É cagada. É a mesma coisa, você tá com dor lombar, eu vou lá e faço uma massagem. Uhum. Muito provável que daqui a uma semana vai voltar. Sim. Por quê? Você não fez exercício, você não fez um pilates, você não meteu um RPG, você não fez um alongamento, você só aliviou, você só soltou a musculatura. Mas se você não vai e trata de verdade, vai voltar. E aí você vai ficar naquele loop infinito. E paciente, ele não é burro, né? O paciente sabe, se tá melhorando, é bom. Se não tá melhorando, ele já não vai voltar, ele já vai dar patada em você. Ele vai falar, pô, esse profissional é um lixo. E vai, e fala mesmo. Então acho que é essa visão integrativa, essa visão de entender o paciente como um todo, de entender o que está originando, tem que ser o ponto principal. E a MTC, ela dá essa visão. Ela consegue visualizar de uma forma mais rápida, assim. Se você souber fazer, né? Também. Então, muito legal, porque quando eu me formei, eu comecei já a atender e a minha avaliação era muito física, sabe? Então, era postural, era os testes, tal, tudo de biomecânica. E às vezes eu não encontrava justificativa física para aquela dor que a pessoa apresentava. Então, ela fazia um exame de imagem que não tinha nada ali que comprovasse ou causasse dor. Ela não tinha um comportamento ou uma fraqueza que fosse importante para causar aquela dor, só que ela referia a essa dor. Aí eu comecei a aplicar sempre a escala de qualidade de vida nas minhas avaliações. Então, toda vez eu avalio a parte física, mas eu também avalio como que a pessoa está se sentindo, como está o relacionamento dela com o trabalho, com a família, com a situação financeira, com a sensação de segurança, enfim, se ela dorme, se ela acorda descansada na hora que ela acorda, né? Como que ela se sente ao acordar. E isso mudou muito a minha forma de atender, porque eu comecei a perceber que muito daquilo ali, daquela dor que ela referia, era por estresse, por ansiedade e não por uma deficiência física, sabe? Isso, total. Porque você tá vendo já o integral, né? E aí é que assim, a MTC é só um dos pilares que eu faço, né? A gente tá falando de MTC aqui, mas eu aperfeiçoei o método, né? Eu sou meio retardado, eu gosto de estudar e tal. Então, a minha base é sempre o mental, tá? E o mental, ela vem pro emocional. Só que o emocional é a percepção de cada paciente. Sim. Aí começa, né, ter neurociência desenvolvida aí dentro também. Mas o mental, ele é o principal, tá? Então, se você tem algum problema mental, o que é o problema mental? É qualquer distúrbio, né? Uma irritação, um estresse, uma raivinha. Cara, aquela raivinha que você passou no trânsito, no semáforo, já era. Vai incomodar o teu dia inteiro. Aquela coisinha, aquele milésimo de segundo que você ficou putaço da vida, vai te incomodar no teu dia. E isso vai virando uma bola de neve, né? Ele vai fazendo 1, 2, 3. Então imagina você passar estresse aos 15 anos. 15 anos que é uma idade
né, exata. Imagina quando você tiver 50 anos e você nunca tratou aquele estresse dos 15. Dos 15 aos 50, olha a bola de neve que montou. Entende? Então, o padrão mental ele é muito importante. Então, a sua avaliação foi intuitiva, né? Você não estudou. Você não foi, cara, tá estranho isso aqui, vamos ver mais. Então, essa avaliação mais integrativa, ela é muito importante mesmo. Eu acho que falta muito isso aqui. E eu pego no pé, né? Acho que quem já me acompanha, não sei, tem uma galera aí que me acompanhando, não sei se tá aí na live ainda, mas quem me acompanha lá no meu Insta vê que eu fico batendo numa. Mano, muito. Eu sou muito chato com isso. Porque, cara, não é físico. Né? O que o teu paciente tá mostrando pra você é só a ponta do iceberg. Só que pro iceberg chegar aqui, você tem que, lá no fundo, cavar. Tá? Então, essa é a sacada da MTC. Você tem que ter essa visão integrativa. Até mesmo para... Meu público é mais terapeuta. Então, se o terapeuta está ansioso, como que ele vai tratar o paciente que já está ansioso? Os dois vão ficar ansiosos, vão ficar agitados. Então, eu acho que essa visão integrativa, ela precisa ter. E aí, quando você instalou, você viu que já melhorou. Porque aí você começa a entender o paciente, não o sintoma do paciente. Isso. Acho que essa é a sacada principal, assim, da técnica mesmo. E o pessoal chega para você mais com essa coisa de eu já tenho algo que eu preciso tratar, ou eu tô bem, mas eu não quero que aconteça, que eu me desequilibre, e aí eu tô procurando ajuda. Olha, eu só pego o caso macabro, meu. Eu não pego o caso fácil, não. Não é real, é aquele caso para solucionar problema. Eu vou te falar, já peguei... Tentou 1000 coisas, não deu certo. A última opção é a medicina tradicional chinesa. A última opção... Acho que depois de mim, a última opção é cirurgia espiritual. É mais ou menos essa pegada. Sim. Eu ia perguntar isso para você, se tem alguma coisa ligada com crença ou se não. É tudo científico. Cara, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com filosofia de vida, tá? Ela... Tem estudos científicos, eu posso até... É que eu não tenho aqui, né? Mas tem estudos científicos, artigos científicos americanos, e os caras são pica, assim, em estudo, americano e britânico, tá? São os dois que fazem estudos para tentar quebrar a hegemonia da medicina oriental. Estão tentando aí há uns 20, 30 anos e não conseguiram nada ainda. Então, claro, é bom. Aí tem um estudo que fala, né? Se a acupuntura, os meridianos, os pontos são existentes de verdade. Eu não sei se já perceberam, mas o nosso corpo, né, vai ter os meridianos. Os meridianos é como se fosse uma linha. Então imagina assim, o teu corpo, ele tem linhas, uma estação de trem, tá? Então é uma linha de trem. Não tem as estações? Então, sei lá, eu morei em São Paulo, então era o trem Barra Funda, depois Osasco, né? Então cada estação seria um ponto de acupuntura. Entendi. E aí essa linha do trem seria o meridiano, que vai levando para cada ponto, tá? Aí você não tem as estações que são mais lotadas, estação Tietê, estação Barra Funda, Jabaquara. Esses pontos que são mais movimentados é onde o ponto está com energia mais forte. Que aí a gente chama são os pontos que a gente chama de ponto fonte, ponto yuan. Que aí é o que a gente pode aplicar a qualquer momento que vai conseguir equilibrar o paciente de forma mais rápida. Tá? Mas se você aplicar de forma errada, pode dar chabu. É como se fosse estourar uma bomba nessa estação no Tietê. Vai dar uma meleca gigante. Então você tem que saber qual ponto, né? Então, os meridianos seria essa estação de trem, a linha de trem, e os pontos seria a estação de trem. Vai ter mais movimentadas e vai ter poucas movimentadas. Estão pegando o raciocínio, né? Acho que fica fácil. Aí, beleza. Aí não tem o dia que a estação de trem ela fica travadona, porque algum ponto lá azedou, ou alguém se jogou no trilho. É a mesma coisa. A saúde, a saúde, né, do corpo, o paciente ele só tem a doença, a patologia, quando esse meridiano está estagnado. Entendi. Aí a gente vai ter que ir lá nessa estação e falar, vamos limpar, se o cara se jogou no trilho, vamos tirar, vamos limpar, sai da porta, não interrompa o fluxo das portas. É isso que os caras falam? É isso mesmo, é o trem. Então a gente precisa, o acupunturista, né, o cara que trabalha com a medicina tradicional chinesa, ele tem a função de organizar isso. O cara eu ia falar CT, mas não é CT. É CPTM. CPTM? Acho que é CPTM. É do Meteu, é o cara do Meteu, é o cara da maquininha lá do Meteu. Então ele organiza tudo isso. Então a acupuntura funcionaria com isso. Entendi. Então você tem esses meridianos e esses pontos. Tá? Então a gente usa para tratar. Aí o que aconteceu? Os americanos, só para essa introdução, aí os americanos falaram, vamos ver se existe mesmo. E aí mapearam o corpo humano, né, com aquelas máquinas termográficas que vê o calor,
fica vermelho, se não tem calor fica azul, preto e tal. Aí ele botou no ponto específico, uma agulha no ponto, né? Então, sei lá, tinha em G4, 86. O G4 é esse aqui, tá? Ele botou a agulha aqui e fez a termografia. Quando ele colocou, antes de colocar a agulha, tava tudo, acho que era azul. Tava azul, tava preto, que era a temperatura normal. Quando ele colocou a agulha, ele viu uma terminação nervosa sendo ativada. E aí começou a ficar vermelho. E aí começou a ficar vermelho o corpo inteiro. É malandro. Aí ele segue o fluxo do meridiano. Então não fica vermelho só aqui. Ele fica vermelho na linha do trem. E vai, sobe e vai até a cara. Então, isso foi o estudo. Então tem comprovação científica, sim. Só que ainda é muito raso. Porque o corpo, né? O nosso corpo, ele tem mais de 400 pontos de acupuntura. É inviável, cara. O cara vai ter que estudar uns 200 anos. Eu vou estar morto até lá, mas hoje tem estudos científicos que falam. Então tem comprovação científica sim, tá? A medicina tradicional chinesa atua nesse ponto. Não tem nada a ver com religião, essas coisas. E o que tem uma outra técnica, que o americano começou. Tem, né? Tem uma rixa, né? Americano e chinês, padrão. E aí eles começaram a estudar isso. Mais ou menos isso. Aí eles começaram a estudar e desenvolver a metafísica, a física quântica, tá? A disciplina mesmo, existe mesmo. O Einstein começou com isso, ele começou a estudar. Einstein todo mundo conhece, né? E aí, beleza, eles começaram a estudar isso, aí depois passou pro Hawkins, né? O cara da cadeira lá, da teoria do buraco negro. Ele também estudou isso, mas ninguém falou muito, porque isso não dava artigo, não dava status para ele, porque é uma parada que ele... Por que ele estudou? Porque ele estava em cadeira de rodas. Ele queria entender o porquê que ele estava em cadeira de rodas. Né? Tem uma história por trás. Depois vocês investigam aí no Google que vocês vão achar. Mas ele não divulgava aquilo. Ele divulgava o quê? A teoria do buraco negro. Que era uma outra coisa muito mais potente que dava mais status para ele. Mas ele queria. No fundo, ele queria saber o que acontecia com ele. Aí ele começou a estudar isso e começou a entender a frequência vibracional. Que é uma outra técnica, né, da medicina oriental que a gente usa como tratamento também. Então é a questão da energia. Então a energia, ela existe. Tá? Então, você não tem na física, o Einstein falou, acho que energia igual a força versus massa, uma parada assim. Eu não posso estar falando besteira, mas tem um cálculo lá, que você aprendeu no colégio. E aí essa energia, ela é sentida pelas pessoas também. Então, um exemplo, para ficar fácil, que é a energia, quando você entra no PS, no pronto-socorro, você não sente uma energia diferente de quando você vai para a praia? Sim. Ou quando... Padrão, né? Ou quando você tem um cachorro. É mais fácil com o cachorro, que gato não dá pra comparar. Mas o cachorro, quando você tá feliz, o que acontece com o teu cachorro? Ele vai refletir você. E se você ficar triste, ele vai ficar lá cabisbaixo. Então é a mesma sintonia. Isso é a energia que a gente chama na visão oriental. Acho que fica mais fácil. Tô falando bem pincelado também, não vou aprofundar aqui, que não é o objetivo. Mas a energia, ela funciona e ela tem explicação lógica. Aí você tem as duas visões. A física, né? A explicação na física, e a energia na explicação da metafísica, da física quântica. Beleza? Ficou claro aí, né? Então a gente usa isso. Então tem comprovação científica sim, não tem nada a ver com religião. Só para dar um gancho, não sei se é curiosidade, se vale, mas na época das cruzadas, a igreja é foda, né? Vai tomar bronca aqui. Mas na época das cruzadas, o papado, ele foi até Jerusalém, teve briga com o Oriente Médio, etc. E eles chegaram na China sim, né? Acho que até Marco Polo teve a Rota da Seda e tal. Eles brigaram muito, e aí na época... Muitos dos soldados da cruzada ficavam doentes, né? Cortava o braço, doía. E aí eles começaram a fazer acupuntura para melhorar. E melhorava. Só que eles eram da cruzada, era do papado. Então os generais ficavam falando, mano, o que você tá fazendo aí? É bruxaria. Matava o cara e matava o acupunturista. E aí ficou taxado como religião. Então é antigo isso. É uma rixa de 1300, assim. É bem antigo mesmo. É uma brisa. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Como eu estudei lá, eu sei, né? Mas acho que aqui nem falo. Mas tem essa história. Então, ele é pré-julgado, na verdade. Ele tem um preconceito perante a visão oriental de medicina. Entendi. Beleza? E a gente tem um poder sobre essa energia. É possível a gente alterar a energia que a gente tá. Ou não? Isso é uma coisa, cada um tem a sua energia e... Não, a gente nasce... Todo mundo nasce com uma frequência, né? Então imagina assim, cara, vai ser interessante. Não vai ter dia que você vai acordar bem, você vai acordar disposta, você vai acordar bem, felizona. Aí não tem dia que você acordou, na época da faculdade, você acordou atrasada, perdeu o busão. Aí você teve que, não, volta aqui. Geralmente, o dia que você acorda toda atrasada, o teu dia vai ser uma
uma merda, vai ser uma bosta, né? Geralmente a gente fala assim, respira, você já atrasou. Você já atrasou, liga lá e fala, cara, calmou. Porque se você ficar correndo atrás, você vai perder o busão, aí depois você vai chegar atrasado, e você vai voltar todo suado. É muito provável que você vai tropeçar na rua, vai se machucar. Então, cara... Contar em alguém, né? Então, tipo, essa energia. Então, a energia, ela vem com você mesmo. Aí vai ter dia que você vai estar tudo bem, tudo plena, tudo felizona. Essa energia é boa. Então, você consegue controlar, sim, a sua energia. Tá? Aí tem um provérbio, que até o Jordan... Acho que eu vou falar a frase do Jordan, né? Que é mais fácil. Que o Jordan, ele fala, 10% da nossa vida está acontecendo. Porém, os 90% é como a gente entende o que está acontecendo. Então, a adversidade, ela vai existir. Todos os problemas vão estar lá. Os 90% mais importante é como você reage perante essa situação. Acho que é a frase mais bonita. Então, é isso. A energia é muito isso. O problema vai estar lá. Você já está atrasada, né? O país já está tudo isso aí, né? As pessoas estão todas loucas, todo mundo está com raiva, irritação. O mundo está desregulado. Se você entrar na vibe da energia do mundo, você vai ficar doente. Você vai ficar doente. Isso é padrão. Você vai ficar doente. Porque o mundo está doente. Agora, se você começa a se equilibrar, né? Entender melhor a tua energia, você tem que entender o teu corpo, né? Aí melhora, aí facilita esse processo. Então, acho que essa junção, esse exemplo, acho que fica mais fácil. Então, as pessoas conseguem sim controlar a energia. Só que elas têm que saber como fazer. E aí as pessoas são, né? As pessoas somos nós, né? Todos nós, quem está assistindo, etc. E aí o terapeuta, ele tem a obrigação de mostrar esse caminho para o paciente. Certo. Não induzir o paciente, que é o que eu mais vejo aí. Faça meditação. Não faz meditação. Você não tem que obrigar o cara a fazer meditação. Você tem que mostrar para ele qual é o benefício da meditação. Como que ela age dentro do teu corpo. Como que ela age no sistema nervoso. O que que ela faz. Sem isso, você não entende. Então, você fala, faz a meditação mindfulness. Por que eu tenho que fazer a meditação? Não faz sentido. Ela melhora. Mas por que que ela melhora? O que que ela melhora? Então, falta essa informação, ela não vem. E aí fica com essas travas, né, de energia. Mas a energia, sim, a gente consegue controlar. E se você souber controlar, a tua vida muda bastante. Eu não sei se vai dar tempo de explicar sobre frequência vibracional, mas quem tiver interesse, tem um vídeo aí lá no meu Instagram que eu falo. Mas se tiver tempo, eu explico aqui também. Não tem problema. Mas a frequência vibracional é mais importante. Muito importante. É ali que você consegue controlar a tua energia. E você, da sua vivência de atendimento, você pode dizer que os resultados que você tem com a MTC são rápidos? Porque eu enxergo uma sociedade bem imediatista hoje em dia, né? Não sei se sempre foi assim, mas eu acredito que as pessoas, elas passaram grande parte da vida delas fazendo alguma coisa, que nem você falou. Às vezes teve alguma coisa que aconteceu com ela quando ela era criança, ela carrega isso há 50 anos e ela vai procurar um tratamento agora e quer que resolva em 3 sessões, né? Assim, É um resultado que é imediato ou é uma coisa que demanda tempo mesmo? Olha, eu consigo... Minha prática clínica, tá? Hoje atual, depois de quase 15 anos, aí vai beirar 15 anos de atendimento, hoje eu consigo tratar em 2 a 3 atendimentos, qualquer problema. Claro, problemas neurológicos não dá, porque já teve lesão no sistema nervoso, né? Massa cinzenta, massa branca. Mas problemas como ansiedade, insônia, enxaqueca, dor lombar, dor na cervical, ATM, a gente consegue fazer. A gente consegue fazer mesmo, tá? É bem tranquilo. Então, no máximo, assim, se um profissional ele for bom, se ele for bom, mediano, vai, nota 5, nota 6, ele consegue tirar em 5 sessões. Se ele for um cara 6, 7, nota 7, ele consegue tirar em 4. 8, 3. Se ele for nota 9, em 2. Se ele for nota 9,5, né, porque nada é perfeito, nada é 10, 9,9, por exemplo, ele consegue tirar em 1. Hoje eu consigo tirar em até 3, dependendo do caso, em 1. Em uma sessão a gente consegue tirar. Que foi um caso, só para dar um gancho, eu atendi na terça um caso de depressão. Depressão, quebra de relacionamento, associado com isolamento social, etc. A gente conseguiu reverter em uma sessão. Em 2 horas de sessão a gente conseguiu reverter. A mina tá plena, a guria tá plena, felizona. Então depende muito como você age também, tá? Então tem casos e casos. Vai ter gente que é mais fácil de você entender, né? Aí tem mais fácil de entender a técnica, se ela segue a sugestão, se ela segue o que você pede para ela, né? Se ela tá focada naquilo. E vai ter paciente que, sabe quando... Você é físico, você sabe. Você arruma, mexe a dor lombar, ela tá zerada. O que ele vai fazer no dia seguinte? Ele vai correr.
porque ele não respeitou a sua orientação. Aí se o paciente ele é cabeça dura, ele é teimoso, posterga o tratamento. Mas se ele faz tudo bonitinho, segue a recomendação, dá, em 1, 2 sessões, dá sim para ter resultado. Só que aí é o que eu recomendo. Tem que ter foco e concentração em seguir as minhas instruções no tratamento. Entendi. Isso dá, isso é real. Então tem Pode até bastante coisa que parecer. você instrui a pessoa, que não é só ali na sessão que você faz e acabou. Tipo, ela sai da sessão e pronto, não tem mais que pensar nisso. Tem um trabalho que ela tem que... Tem lição de casa. Tem lição de casa e a lição de casa até a gente controlar aquele foco, aquele problema. Então, por exemplo, o paciente vem com ansiedade. A gente vai lá, trata a ansiedade dele, né? Pode ter dor lombar? Pode, a gente trata, mas o foco maior a gente vai dar mais atenção. E aí a gente vai tratar a ansiedade até zerar. E aí vai ter as lições de casas até ele zerar a ansiedade. Então eu deixo sim lição de casa, deixo indicação, deixo sugestão, recomendação, e eu vou ficar cobrando ele. Eu vou ser o cara mais chato na vida dele. Eu vou ficar, né, um dia sim, um dia não, uma vez por semana. E aí, você fez? E aí, você fez? Vou incomodar mesmo, tá? Porque é o meu resultado, é o meu nome que está em jogo, né? Então, se o paciente fala. E aí, se ele não me responde, aí beleza, aí não foi culpa minha. Aí faltou o comprometimento dele. Então, depende muito do comprometimento do paciente. Mas sim, eu deixo lição de casa, eu recomendo todo mundo deixar lição de casa, porque precisa, né? É como se fosse assim. É que a visão oriental, ela vê o integrativo. Então, o meu paciente, eu não fico 1 hora com ele, eu fico mais de 1 hora. Pode ser 2 até 6. Acho que a última sessão deu umas 7 horas. Eu já fiquei com o paciente por 7 horas. Não é comum, mas eu já fiquei com o paciente 7 horas. Mas em torno de 2 horas a gente já consegue mexer. Só que eu só fico 2 horas em uma semana que tem 7 dias. O que é 2 horas numa semana que tem 7 dias? É nada. Então eu preciso dar essa orientação. Eu preciso dar essa sugestão, recomendação, né, para ele fazer. E aí ele tem que seguir. Se ele não seguir, esquece. Aí o tratamento não vai dar certo. Então por isso que eu falo, tem que ter comprometimento. Tem que ter. Eu sou apenas um facilitador. Eu só vou guiar ele para fazer. Mas o resto é com ele. A saúde é nossa, né? Lembra lá que você falou? A energia está no nosso controle. Está no controle de todos nós. Então, se o paciente tem o controle da sua energia, sabe o que está incomodando, ele consegue ficar livre de quaisquer sintomas. E dá. Por incrível que pareça, dá. Pode parecer mentira, né? Mas dá. E a reincidência é grande de, por exemplo, a pessoa tratou... Porque a ansiedade é uma coisa que é complicado, né? Às vezes você controla em um momento, mas passa um tempo, vem outro gatilho que desperta de novo e tal. Assim, os meus casos, eu não posso generalizar, né? Geralmente acontece porque elas não seguiram as recomendações. Ela só voltou porque não seguiu a recomendação. Então eu falei, né? Eu instalo um gatilho, eu faço mantra, eu faço música, eu faço meditação, faço só dieta, eu altero a dieta para a dieta energética, não tem nada a ver com nutrição, mas a parte de dieta energética. A gente vai fazendo feng shui, a harmonização da casa, do trabalho, a gente tem que ter isso também para equilibrar. Só que, aí presta atenção, se o cara mora, né, com o parceiro, com a parceira, e o parceiro, a parceira fica vai bugar. Vai bugar. Não tem como, né? Não sei se você já tá morando junto, né? Mas vai bugar. Buga. Porque, mano, se vem um cara, fica te enchendo o saco, isso incomoda. Então o tratamento, às vezes, não dá certo por conta disso. Não é porque o tratamento deu errado, é porque ela não conseguiu. Aí a gente tem que tratar o parceiro e a parceira. Tá? Então por isso que eu atuo com Feng Shui para poder estabilizar essa questão também. Tá? Então quando você pergunta se tem recidiva, pelo mesmo caso, é raro. Pode acontecer, mas se acontecer é porque ele não seguiu as minhas orientações. Tá? Então, por exemplo, ele excedeu. Então, um caso de dor lombar, que acho que é mais fácil. Eu fui lá, atendi, uma sessão melhorou. Na segunda foi a manutenção, só para ver o que aconteceu. Nunca mais eu vi o cara. Nunca mais. Né? Aí ele vem e manda mensagem. Cara, tá doendo agora. Aí eu pergunto, o que você fez? Aí o cara me fala, cara, eu nadei 40 mil metros, pedalei 50 quilômetros e corri 40 quilômetros. Aí você fala, aí não dá, né? É bom senso, tá? Então, mas é mais por teimosia do paciente mesmo. Não é porque o tratamento deu errado, é porque, né, potencializou. Você deu excesso de carga ali, tá? Mas se fizer tudo bonitinho, cara, não dá problema não.
Só que aí você tem que deixar bem claro que o paciente, ele não entende, né? Porque coloca no papel do paciente, você tem uma dor lombar há 15 anos. Você vai lá no cara, o cara te atende, melhora em 1, 2 sessões. O que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que você não conseguia fazer, porque estava com dor. Então você vai fazer o quê? A primeira coisa que você quer fazer é testar a dor. E ele vai lá e vai testar. E aí vai dar problema. Então você tem que orientar. Então desde a primeira sessão você tem que falar, ó, a gente está fazendo tratamento, vai ter que estabilizar, toma cuidado com isso, isso e isso. Então a recomendação, a sugestão, ela tem que ocorrer na primeira sessão. Porque senão o paciente não vai entender. E aí ele vai bugar. Tá? Então isso é muito importante. Tá? É muito importante mesmo. Você tem que notificar todo o teu paciente. Porque depois ele vai ficar puto com você. Eu falo, é mais fácil de pôr a culpa no outro, né? Exato. Total. E tipo, aí você fala assim, não, eu falei pra você na primeira sessão. Aí tem um detalhe, né? Eu não sei como vocês fazem, mas eu geralmente, eu gravo a primeira sessão. Se for no espaço, geralmente eu gravo, assim. Quando o paciente não me conhece, eu gravo a primeira sessão, passo para ele, né, a gravação, e tá ali. Tudo que eu falei tá ali. Se você não seguiu, o problema é seu. Então eu sou bem chato com regras, bem oriental. Eu sou muito chato com isso, porque eu falo isso, meu, há 10, 12, 15 anos. Então se eu falo isso, cara, tá, é como se eu desse um bom dia, entendeu? Então todo tratamento eu falo a mesma coisa. Todo tratamento eu falo a mesma coisa. E aí você não faz e bota a culpa em mim, aí você tá me sacaneando. Então, mas essa residência, ela só existe por conta disso. Muito por conta de teimosia, fuga de regras, né? Não ter feito, né, os exercícios, as lições de casa e os fatores externos. Que aí pode acontecer com um parente, né, etc. E aí a gente tem que instalar um gatilho, que eu falo, né? Para evitar com que o fator externo te incomode, eu mostro como que o paciente tem que controlar isso, né? Que é esse controle de energia, o controle do padrão mental dele. E quando você pensa na energia da casa, você pensa em todo mundo que mora nela ou é quem está sendo tratado só? Eu penso na planta da casa, tá? Então eu preciso da planta da casa, ver onde tem cano, onde não tem. Eu vejo quais são as pessoas que estão lá. Então faz uma varredura mesmo, é um puta trampo. Faz uma varredura, vê a energia de cada pessoa, que idade tem, que idade não tem. E aí a gente vai e muda, né? Coloca planta, coloca cristal, coloca lâmpada, muda móvel de lugar. Se a gente precisa jogar material fora, a gente joga, né? Tem livro de estante. Sabe um dado interessante? Só pra ficar aí. Presente de... Qual é que fala no final do ano que vocês fazem? É ocidental isso. Presente de final de ano que troca. Isso, amigo secreto. Você sabe que amigo secreto é roubada, né? Energeticamente. Energeticamente é roubada. Por quê? Você vai tirar uma pessoa X, você não sabe quem é. Só que às vezes, na empresa, são pessoas da empresa, da corporação, do corporativo inteiro. Então vai ter pessoas lá que você não gosta. Vai ter. Você tem algum atrito ali. E aí você tem que dar um presente para essa pessoa. E aí você concorda comigo que esse presente que a pessoa vai te dar, provavelmente, você sabe que ela não gosta de você, provavelmente não vai ser um presente com energia boa. Racionalmente, vamos dar tudo racional. E aí você pega, né, e você ganha um nível, né? Aconteceu comigo, que eu fui fazer a análise do feng shui em uma paciente, aí tinha uma estante, aí tinha um livro. Tinha lá. Eu não pergunto para ela, eu não questiono, eu sou muito assim, eu não questiono o que você trabalha, para mim não importa o que você trabalha, o que você faz. Para mim importa o que você tem e eu tenho que tratar. E aí eu cheguei na casa dela e falei, cara, tem uma coisa aqui nessa estante que tá zoado. Eu peguei lá, fomos analisando, aí deu uma lista de livros, aí caiu 5 livros. E aí eu peguei e falei, cara, quem deu esse livro pra você? Aí eles começaram a batutar, né? Resgatar na memória quem foi que deu. Aí ele falou, cara, foi de um amigo secreto. Quem deu pra você desse amigo secreto? Aí eu falei, puta, foi o cara X. E aí, como era a vibe de vocês? Cara, o cara me odiava. Batata. Aí eu falo, se você tem alguma coisa que você ganhou de amigo secreto, você sabe que essa pessoa tem uma energia negativa, por que você guardou isso ainda na sua casa? Tira. Tá, então a energia, ela representa bastante coisa. Então o feng shui, ele é muito importante. Tem gente que não vai acreditar, óbvio, né? É livre-arbítrio. Mas na questão energética, ela é muito importante. Então, tudo isso, itens pequenos, tá? Então, um objeto, um livro, um enfeite que você comprou numa viagem, sei lá, você foi pra Grécia, gostou aí de um olho grego lá e você comprou. Cara, se tiver negativo, a gente vai ter que separar. Aí, se o paciente tiver apego, a gente vê se joga fora, se doa ou se tenta tratar. Mas a energia da casa é muito importante por conta disso. Então a gente vê a planta da casa, os móveis, objetos, enfeites, a energia de cada pessoa que está lá, vizinho. Vizinho é muito importante. E se tem reforma em algum apartamento, se tem reforma do lado. Tudo isso a gente observa. Então o feng shui não é só Marie Kondo. Acho que vocês já ouviram falar, né, da Marie Kondo. Não é só arrumar o guarda-roupa, não.
a parada é mais complexa. Então a gente observa tudo isso. Muito. É muita coisa para ser observada. Mas aí eu te falo, fez isso, parece que dá uma luz, assim. A energia da casa ela fica bem mais Tira um tranquila. peso das Tira costas. peso. Então, isso é mais importante. Às vezes, até brinco, às vezes não é nem o tratamento com o paciente que vai mudar, e sim mudar o ambiente que ele está. Tá? Então, esse é da casa. Imagina do Aham. trampo, do trabalho. Aí você tem, é que hoje tá todo mundo em home office, né? Mas imagina um trabalho que você tinha, 500 pessoas no mesmo andar, velho. Cada Você pessoa tem uma passa história. 8 horas do seu dia lá, né? É. Imagina a vibe, né? Então tem 500 pessoas, cada uma tem uma história. Aí às vezes tem reunião, traz gente de fora que vem uma outra vibe, uma outra energia. Imagina aquilo. Então, para fazer o feng shui em casa, é isso que eu te falei. Do trabalho é uma desgraça, porque aí você vai ter que ver, olha a treta, você vai ter que ver o espaço, você vai ter que ver a planta do espaço, e você vai ter que ver cada funcionário que está ali. Caraca. É pesado. Mas você não vai avaliar cada um, você vai ver o nome. Aí tem uns macete aí, a gente vê os Uhum. nomes, calcula lá e tal. E aí por isso que a gente associa, que eu falei lá no começo da live, a astrologia chinesa, para saber qual é o bicho de cada pessoa, que aí tem interferência também. Aham. Tá visualizando Tem como como uma eu junta a outra? fazer, tipo assim, eu quero saber só essa parte do bicho, por exemplo. Eu consigo ter uma consulta com você para eu saber essa parte ou não? Sempre que passa com você, é toda essa. É de tudo um pouco. Na verdade, comigo, eu associo tudo. Tá? Não Aham. necessariamente você precisa passar por sessão comigo. Tá? Não precisa que você vá ficar deitado, eu tenho que fazer acupuntura, ventosa moxa. Não. Mas tem acho que uma cliente agora acabou de mandar mensagem antes de começar a live procurando sobre o Feng Shui. Né? E aí eu já vou falar o que eu vou falar para ela. Eu posso até depois dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Mas a gente vai avaliar tudo. Né? Toda essa questão a gente vai fazer, né, do Feng Shui. Então a gente só avalia o Feng Shui e observa como que a saúde dela altera. Entendi. Geralmente já altera. Alguma percentagem já tem uma mudança positiva, geralmente. E aí a gente já vai Aham. mexendo. Por quê? Quando a gente mexe no Feng Shui, automaticamente a gente mexe na energia da casa. E quem está dentro da casa, ela sente a frequência. E quem não bate com essa frequência, cai fora, vai embora. Não Aham. fica. Não fica. É real, não fica. Não fica, Porque não fica fica. incomodado, fica incomodando. Incomoda. Ah, seria mais ou menos assim, o pica-pau, não fica lá picando a árvore. Então imagina Aham. alguém ficar fazendo isso aqui você 24 horas por dia. Começa uma hora, começa a ficar chato. Você não começa a bater. Então, quer um exemplo? Aí é o exemplo de um paciente meu. No Morumbi, que eu peguei o AP dele e fiz. Ele tinha lá um parente lá que assistia muito Cidade Alerta. Ele ficava putaço. Pô, Cidade Alerta só fala de morte, etc. Foi bem na época que aquele cara da Band morreu, o Boechat. Ah, Caiu sei. lá no helicóptero e tal. Aham. Aí beleza, a gente fez e ele gostava, ele conhecia o Boechat. Então aquilo ficou marcante. A morte do Boechat com aquela pessoa da família dele assistindo Cidade Alerta falando do Boechat. Aquilo incomodou muito ele. Aham. Incomodou muito mesmo. E aí ele ficou martelando aquilo. Aí beleza, a gente foi tratar. Aí beleza, eu fiz sem as outras parentes saberem, tá? Então dá para fazer isso também. Né? Alguma da casa pode me contratar? Pode. Me contrata, a gente faz o Feng Shui, beleza. E aí a gente fez, acho que em 2 dias a pessoa não conseguiu mais assistir, ficou incomodada. Aí ela começou a ficar mais na varanda, mais fora de casa, começou a fazer exercício, começou a sair. É muito louco, é muito doido mesmo. Muito E aí bom. não rolava. Então a gente limpa mesmo essa vibe, a gente deixa uma frequência mais clean, mais tranquila. Então a gente consegue Aham. alterar essa parada. Então, fazendo só o Feng Shui pode sim melhorar a casa da pessoa e aí automaticamente melhora a energia dela. Tá? Entendi. Então dá para fazer isso. Então não precisa fazer o acompanhamento inteiro. Tá? Então um acompanhamento só do Feng Shui dá pra brincar, sim. Só que aí tem que saber fazer, né? Aí é seguir essas Aham. regras que eu falei pra você. Eu sei que não existe uma receita certa para todo mundo, tal, mas tem alguma coisa que você pode falar para o pessoal fazer para dar uma reequilibrada em energia? Não sei se tem algum banho, se tem alguma coisa do tipo, ou reparar em alguma coisa da casa ou de si mesmo, que meio que valha para uma autorreflexão geral, assim. Cara, eu gosto muito de recomendar plantas e cristais para as pessoas. Tem uma vivência, né? O cristal acho que é mais difícil. Mas planta todo mundo tem que ter em casa. Tem que Uhum. ter. Quem mora em casa, já anota aí, a porta de entrada tem que ter uma espada de São Jorge.
Ah, lá no meu estúdio tem, na entrada, uma espada É, de São Jorge. tem que ter, porque aquilo lá é uma planta que limpa mesmo, né? Mas tem que ser a espada, não pode ser a lança, não pode ser. Tem mais uma. Mas não, tem que ser espada. Espada de São Jorge. Tem que estar na Uhum. porta de entrada. Quando você entra dentro da casa, tem que ter uma mini espada de São Jorge na frente. Então, o cara entrou na sua porta de entrada, tem que ter uma mini espada de São Jorge. De Tá? frente pra porta. Quem entrar na tua casa tem que ver a espada de São Jorge. Uma mini espada. Então, fora de casa tem que ter a espadona, grandona. Dentro de É. casa tem que ter uma mini espada de São Jorge. Ou uma comigo ninguém pode. Uhum. Você escolhe. Você deixa aí. Detalhe, elas vão crescer. E vai crescer mesmo. A minha já passou da minha altura. Como se eu fosse alto, né? Eu tenho 1,70. Mas a minha já passou, tá quase Não precisa 1,80. de muito, né? Tá gigantesca já. Então ela fica lá. E ela cresce mesmo. Comigo ninguém pode ficar grande e tal. Fica grandona. Aí você tem que cuidar. Até aí, beleza. Então, essas plantas você tem que ter. Na janela dos quartos, tem que ter pelo menos um cactus. Mini cactus. Janela de quarto tem que ter mini cactus. Tá? Ou suculenta. Pode escolher uma das duas ou pode ter as duas. Você escolhe. Então, as plantas tem que ter. Em todos os quartos tem que ter. Quer outro exemplo? Porta de banheiro tem que estar fechada, porta de armário tem que estar fechada, né? Privada tem que estar fechada, box tem que estar fechado, tudo isso tem que estar fechado. Por quê? O box, por conta do esgoto, né? Tem um ralo ali. Uhum. Pode sair energia negativa e tal, né? Tem energia de esgoto, né? O Feng Shui fala muito de energia de esgoto. A energia suja pode dar câncer nas pessoas. Então, por isso que o Feng Shui é importante também. Na visão oriental, tá? Então, só estou falando aqui a visão energética. Então, tem isso. Porta de corredor, o primeiro cômodo, seja quarto, escritório, no corredor, tem que estar com todas as portas fechadas. O corredor não pode estar com porta aberta. Tá? Fica Que mais? misturando, De quem? ou não? Porque mistura as energias de cada um no corredor Isso, ou não? porque o corredor, ele pode gerar, pode estar no corredor energia negativa. E aí, se você está com as portas abertas, ela vai entrando. Então, não é legal. Se né, se você tiver corredor e quiser deixar a porta aberta, você tem que deixar a janela do quarto aberta também. Aí circula, aí bate. Aí é o Feng Shui que a gente chama. O Feng Shui é a harmonia de energia de vento com luz. Então, tem que ter luz na casa também. Uhum. Então tem que ter luz. Mas essas são dicas gerais, né? Aí tem que analisar, mas dicas gerais é mais ou menos isso. Fonte de água também é bom em casa, aí tem que ser na sala de visitas. No espaço, para quem tem profissional, né? Espaço profissional pode ter fonte de água, dinheiro. Então você tem que ouvir dinheiro. Dá, aí você pode deixar. Aí você tem que deixar um barulhinho mais forte. Com luz e tal. Mas dá. Mas ele traz dinheiro, porque move, né? É prosperidade. Por isso que não sei se já perceberam, né? Mas o lago chinês tem carpa. Uhum. Não sei se tem filme. Quem vê filme chinês vai saber, né? Restaurante chinês de verdade, original, que a gente chama. Raiz, né? Sempre vai ter um lago com carpa na frente. Aí geralmente tem 8 a 13 carpas. 8 a 13 não. 8 a 12 carpas. 8, 10 ou 12 carpas. E aí tem as cores, né? É carpona mesmo, aquelas laranja, preta, prateada, branca, que traz dinheiro. Então, para negócio tem que ter uma fontezinha. Pode ter, na fonte de entrada. Então, se tiver fonte de água, é sempre na entrada. Tudo isso já dá uma equilibrada na casa, tá? E aí elimina, né? Tudo aquilo que você não usa, elimina. Objetos que, né, te trazem mal, medicamentos sempre em banheiro, nunca no quarto. Isso é padrão ocidental. O ocidental ama deixar medicamento em quarto. Ele corta toma, né? Isso é roubada. Tem que estar no banheiro. Anticoncepcional também, né? Tudo. O quarto só tem que estar a tua cama. Não é nem para ter televisão. Não é nem para ter celular naquela desgraça. Não é para ter eletrônico. O quarto é como se fosse um casulo. É um iglu que você só tem que entrar para dormir. É isso que você tem que fazer. Entendi. Não pode fazer outra coisa ali. Mas isso é o geral. O que mais vocês podem fazer? Cara, calor pode, né? Pode. Isso aí tá liberado. Em qualquer lugar da casa. Não, porque a energia é boa. Quando você acorda naquela vibe da energia mais pesada, mais negativa, tem alguma coisa que dá pra dar uma renovada, assim? Além da decisão de meu dia não vai ser essa merda do jeito que ele começou? Tem. Primeiro você tem que respirar. Geralmente eu falo para fazer uma meditação. Só que a meditação, ela é foco. Tá? A meditação não é ficar sentada na posição lá de flor de lótus. Não. Isso aí é só uma forma que eles começaram a vender.
né? E então, já começou a vender errado já, né? A meditação é foco, né? E é foco de tirar e aliviar a tua mente. Então é esvaziar a tua mente. Então a gente fala o quê? A primeira coisa é a meditação, é respirar o ar, né? Respira coisas boas e elimina coisas ruins. Então se você já acordou tudo, respira o ar para limpar. Então tira essa vibe que você está sentindo e coloca coisa boa. Então respira coisa boa, solta coisa ruim. Respira coisa boa, solta coisa ruim. Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Quanto tempo? O suficiente, o necessário que você se sente bem para fazer. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo, que eu aprendi com o meu mestre lá, que é mandar um vai tomar no cu. Bem alto, bem forte. É, real. Você fala assim, pô, vai tomar bem alto mesmo. Né? Põe um travesseiro na boca e grita. Porque você já está eliminando toda aquela raiva, todo aquilo ali. E é muito louco, se você gritar isso com vontade mesmo, né? Tá parecendo aqueles coaches, né? Não, mas é gritar, vai tomar naquele lugar com vontade, umas 3 vezes, você já alivia, você alivia a carga. Pode até testar aí, se estiver sozinho em casa, aí vocês gritam aí. E alivia mesmo, quando você acorda naquele time, né, de energia negativa. Manda mesmo para aquele lugar. E funciona, porque você limpa isso aqui, dá uma estressada. Então, geralmente, a gente pede para fazer isso. E beber água. Beber água consciente que está bebendo água. Porque é pela água que você elimina as toxinas do teu corpo. Então é ele beber água, coisas boas, e aí quando você for fazer o xixi, você joga tudo que é ruim. Então são essas... é muito foco e concentração, tá? A visão oriental é muito isso. Foco, concentração e mandar para fora. E mandar para fora. Você sempre vai ter que exteriorizar, nunca vai reter. Tá? Acho que é até um exemplo fácil ali. Então, vamos dar um exemplo antes de acabar aí. Mas você nunca pode segurar as coisas. Nunca, jamais na tua vida. Se você tá com vontade de fazer, faça. Com bom senso. Tá? Nunca guarde para você. Imagina que você... não faço. Imagina que você você mora na sua casa. Então imagina que a cada coisa que você guarda para dentro de você é um saco de lixo fedorento, nojento. E aí você sabe, né? O saco de lixo, com o tempo, vai criando aquele líquido, vai corroer tudo ali. Então, a cada coisa ruim, negativa, uma emoção reprimida, qualquer coisa que você vai guardando para você, é um saco de lixo. Aí a minha pergunta é, quantos sacos de lixo tem dentro de você? Então, você tem que eliminar isso. Você tá com é a reflexão. Ensina. É o padrão. Não, é o que eu uso, né? A gente usa isso. Mas é real, porque isso facilita no entendimento. Essa compreensão... que a visão oriental ela traz. É muito de FO, né, da filosofia oriental, que a gente pode até falar de outra vez sobre isso. Mas a gente tem que usar isso, porque isso é energia, isso vai corroendo você. Então as pessoas que são raivosas, irritadinhas, é porque tem muita coisa guardada, muita trava mental, muito trauma mental, e a gente tem que tratar. E é por isso que a gente tem depressão. Que é Quando você falou sintoma... das dicas que o pessoal tá perguntando, das dicas para casa, vale para apartamento também e vale para quem mora nesses estúdios que fica tudo junto, sala, quarto, cozinha e tal. Dá para dá para fazer em fazenda, sítio, chácara, dá para fazer em qualquer lugar. Estúdio é mais fácil ainda porque é tudo amplo, né? Cozinha com sala, com quarto, com banheiro, é bem assim. Dá para fazer em qualquer lugar. Tem que ter planta. A planta você pode ter, não tem problema, né? Planta você pode ter. Quem tem estúdio é a mesma história. Planta tem que ter. Põe uma espada de São Jorge, mas comigo ninguém pode. Se a casa for maior, né, aí a gente faz o banho. Mas pode botar uma plantinha. Espada de São Jorge, na dúvida, vai na espada de São Jorge. Se você, cara, sinceramente, se você conseguir matar uma espada de São Jorge, aí você entra em contato direto comigo, porque aí o bagulho tá sério. Porque a espada de São Jorge, nem na rua mata. Se você andar na rua, você não vê, ela não morre. Ela queima, mas ela não morre. Se você tiver a sorte de morrer, de matar uma, aí você me avisa, porque aí o bagulho tá sério. É sério mesmo, o negócio é sinistro. Comigo ninguém pode, beleza, mas espada de São Jorge não morre. O bicho é... Beleza. Quem tá pedindo o Instagram dele é king.saúde, né? A gente tá só com 40 segundos para acabar a live. Quero agradecer, muito obrigada, China. Com certeza eu vou querer fazer outra para a gente falar sobre filosofia oriental, porque me interessei bastante pelo assunto. E a gente vai se falando, né? Obrigada por ter participado, viu? Tamo aí, agradecer a todo mundo, a presença, Keca, pelo convite. E vamos fazer, tem muita coisa para falar. Quem quiser seguir lá é Kim.saúde mesmo, que as meninas escreveram. E eu posto lá conteúdo, só que o meu conteúdo é mais para profissional. Mas vocês vão entender, vocês vão aprender mais
do que os caras que te atendem, sinceramente, essa é a sacada. Mas tamo aí, se precisar de fazer outra live, vamos fazer. Perfeito. Muito obrigada, viu? Beijo, gente. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.